Fala físio, tudo bem? Edson Fernandes aqui. Hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo extremamente interessante. Hoje nós vamos falar sobre a condomalácia patelar. Disfunção essa que acomete um N extremamente significável na categoria do gênero feminino e atletas de endurance, aqueles atletas que têm atividades de muito impacto. Então, a condromalácia é uma doença degenerativa da cartilagem articular da superfície posterior da patela. Vamos lá. O joelho é formado pelo osso do fêmur e da tíbia. A patela tem uma estrutura densa de forma interna que onde se encaixa no joelho e essa disfunção da articulação do joelho acaba trazendo o desgaste dessa estrutura. Então é uma estrutura óssea friccionando numa estrutura cartilaginosa. E essas disfunções, esse mau funcionamento da estrutura acaba trazendo essas degenerações e consequentemente isso vai gerar quadros álgicos. Quadros esses que nós podemos classificar de um grau 1 a um grau 5 para essa disfunção, para essa patologia. As causas normalmente são envelhecimento, alterações anatômicas, esporte praticado, como eu falei anteriormente. Muitas vezes quando você é um atleta, principalmente da endurance, onde você acaba gerando inúmeros microimpactos nessa estrutura, isso acaba trazendo um processo de degeneração estrutural. Distúrbios biomecânicos, ter uma estrutura muitas vezes em valgo, principalmente pela questão do alargamento na questão da mulher, principalmente esse gênero, né? O gênero feminino acaba sendo mais acometido, esse fator patológico, pelo esse alargamento do quadril, causando essa disfunção estrutural, esse aumento do ângulo, né? Aumento do ângulo Q, que vai trazer mais impacto, que vai trazer uma disfunção maior para essa estrutura do joelho. Portadores de hipofrouxidão ligamentar, pacientes que apresentam esse balanço anteroposterior e lateromedial da estrutura do joelho, também vão ser extremamente acometidos porque essa frouxidão, esse bombeio, né, da articulação do joelho vai acabar trazendo um maior atrito e esses atritos vão trazer um desgaste da estrutura. Eu já falei o gênero, as mulheres são mais acometidas por ter esse aumento do ângulo Q, por ter esse alargamento do quadril, vão fazer com que tenha um valgismo maior da estrutura e isso vai causar uma disfunção, um desarranjo biomecânico. Excesso de peso, pacientes que portam uma estrutura muito densa, muito pesada, você vai acabar trazendo também uma maior compressão para a estrutura e isso vai propiciar esse desgaste estrutural. Outra coisa que a gente tem que ver e tem que ter uma observação extremamente significante também, paciente de um pé plano. Esse pé plano vai acabar trazendo uma estrutura, vai acabar trazendo um impacto maior para a estrutura do joelho. Então, um corredor de pé plano, ele vai acabar sendo mais propício a desenvolver a condromalácia. Lesões mais antigas. Muitas vezes você tem uma tendinite patelar, você tem uma sinovite da articulação e isso vai acabar trazendo uma disfunção, vai acabar te proporcionando também um desarranjo biomecânico e essas lesões vão acabar te propiciando a desenvolver uma condromalácia patelar. Mesmo você sendo, olha só, presta atenção nos dois extremos, você sendo uma pessoa inativa, um ser humano sedentário e você tendo altos índices de atividade, os dois extremos, né, as duas pontas vão acabar te conduzindo, te propiciando desenvolver também a condromalácia. Se você é uma pessoa que é sedentária, não tem nenhum tipo de atividade física, não tem um brace ativo, no caso do teu quadríceps, principalmente para essa estrutura medial, ou se você é um atleta que produz atividades de microimpactos ou de grandes impactos diariamente por um longo prazo, certamente isso vai te propiciar a desenvolver a condromalácia. Diagnóstico. A disfunção femoropatelar
muitas vezes ela vem de uma avaliação clínica. É simples para um especialista, para um expert, um clínico, ele começa a fazer alguns testes, principalmente esse teste de irritabilidade dessa região anterior da patela, e facilmente ele consegue diagnosticar a condromalácia, o que vai ajudar muitas vezes a organizar e ver que esse paciente tem esse desgaste, vai ser a imagem. Então, para você, fisioterapeuta, ter uma avaliação fidedigna, para você ser extremamente assertivo, para ser ninja nesse quadro de avaliação, é interessante que você conheça bem os testes clínicos e você também consiga agregar, que você consiga associar os testes, os exames de imagem, como o raio-x e a ressonância magnética, para te ajudar a ter um diagnóstico fidedigno, para te ajudar a ser extremamente assertivo. Porque, como eu falei, você pode ter uma condromalácia de um grau 1 a um grau 5, o que vai diferir. Como é que eu vou classificar aquela patologia daquele meu paciente? Vai ser o meu teste clínico, a que nível ele está de dor, a que nível ele está de evolução daquela patologia, e a imagem. Se eu tenho uma degeneração estrutural muito agudizada, se eu já tenho uma evolução daquela patologia, eu já vou conseguir classificar ela de um grau 3 ao grau 5. Isso eu vou citar mais na frente para vocês entenderem de fato como que se consegue graduar, como que a gente vai conseguir ter essa graduação dessa patologia. Exames de raio-x. O que é que eu vou achar? Quais são os meus achados estruturais? O raio-x, ele vai mostrar muitas vezes erosões estruturais, ele vai mostrar uma degeneração óssea. Essas degenerações a gente já vai enxergar para o paciente que tem um quadro patológico, uma evolução daquela patologia já de média para grave, 3, 4, 5. Então a gente já vai ver aquele desgaste estrutural, vai ver que a estrutura óssea ela já está muito danificada. E isso já é uma evolução, já é um quadro muito evoluído, já é uma situação muito mais crítica. A sintomatologia que o teu paciente vai te apresentar vai dizer muito com o que ele tem naquele momento. Muitas vezes você vai enxergar na imagem as estruturas extremamente danificadas. Um bordo patelar posterior muito danificado, uma estrutura óssea também já muito danificada. Só que acontece muito. Comigo já aconteceu inúmeras vezes. Você, fisioterapeuta, vai se deparar inúmeras vezes dentro do consultório um paciente que apresenta uma imagem muito ruim, mas o quadro clínico muitas vezes não condiz com aquela imagem. Quando você vai para o teste, já esperando que aquele teste seja extremamente álgico para o teu paciente, você testa, faz os movimentos de irritabilidade, principalmente da patela, e ele não relata dor. É um quadro indolor. Por isso que eu te falo, você não pode tratar a imagem, você trata a clínica. Você enxerga o que ele tem, em que momento ele se apresenta, e assim você consegue traçar uma estratégia de tratamento assertiva. Muitas vezes, novamente, observação extremamente interessante. Muitas vezes o paciente vai entrar em contato contigo, vai te mandar uma imagem, vai te mandar um laudo, e quando ele chega para ti na clínica, quando ele está dentro do consultório, que tu vai fazer os testes clínicos, tu vai fazer a tua anamnese, aquela imagem não condiz com o quadro. Imagem ruim, quadro clínico bom. Então, muitas vezes o teu tratamento, o que tu vai fazer, literalmente, vai ser da tua análise clínica. Você não pode findar e jogar aí a tua anamnese, não pode findar a tua estratégia de tratamento só pelas imagens. Então você tem que ficar ligado com isso, porque esse quadro, essa patologia, ela te engana muito. Ela vai trazer várias situações, assim, uma variável de situações que vai te enganar. Isso é fato, certeza. A avaliação funcional do joelho. Um teste de ativação muscular do quadríceps, certo? Do abdômen. A gente tem que enxergar o que é que aquele paciente apresenta. Como é que ele se porta, como é que ele tá, entendeu? Muitas vezes você vai enxergar que aquele paciente tem uma estrutura danificada, no caso do joelho. Você se pergunta, é só uma degeneração pelo envelhecimento?
Por que que aquele paciente envelheceu e acabou que tendo uma degeneração estrutural muito aguda, muito avançada? Você tem que enxergar uma análise da vida, uma análise pregressa do teu paciente. O que é que ele teve? Se ele foi um atleta, se ele foi um ser sedentário, se ele praticou algum tipo de atividade ou não. Então, essa evolução negativa, né, no caso, muitas vezes se dá de um histórico, de uma vida pregressa passada sem nenhum tipo de atividade, não teve brace muscular. Então, o que é que aconteceu? Muitas vezes, ser sedentário, não tem brace, não tem músculo, muitas vezes com sobrepeso, e toda hora atritando, toda hora desgastando aquela estrutura. Imagina, se eu comecei uma vida de adolescente para adulto e nunca tive nenhum tipo de atividade física, se eu acabei ficando sedentário, se eu acabei ficando obeso, acima do peso, e nunca consegui proteger o meu joelho, de 15 para 30, imagina só como que aquela patologia vai evoluir. Então, muitas vezes você vê um paciente jovem, de 20, 30 anos, mas que já tem uma estrutura extremamente danificada, mas é por esse histórico negativo. É por ele nunca ter tido nenhum tipo de atividade, é por ele ter aumentado o peso. Então, ele passou anos machucando aquela estrutura. Então, é uma situação mesmo de desgaste estrutural por uma má biomecânica, uma falta de brace e um aumento de peso. Avaliação anatômica. Como eu falei anteriormente, as mulheres acabam sendo as mais acometidas porque tem essa variável do aumento do ângulo do quadril, elas normalmente têm um alargamento do quadril e isso dá uma variável, um aumento, uma disfunção do ângulo Q. Que eu vou trazer esse alargamento de quadril e eu vou acabar forçando muitas vezes a lateral do meu joelho. Então, esse forçar, essa disfunção, esse desarranjo estrutural vai acabar me trazendo também esse desgaste da estrutura. Função de biomecânica. Como que está funcionando? Como que o meu corpo funciona? Eu tenho uma musculatura que me ajuda? Eu tenho um brace articular que vai estar dando suporte para o meu joelho? Então, físio, muitas vezes você não pode se apegar simplesmente à imagem. Você tem que ter uma anamnese, você tem que escanear o teu paciente diariamente, como ele está, como que ele está evoluindo e enxergar de fato o que está causando essa disfunção. Porque como eu recitei aí anteriormente, chega uma imagem extremamente ruim, um laudo extremamente negativo, mas a estrutura, o teste clínico não condiz. Então, por isso que você tem que ter uma anamnese extremamente minuciosa, todo dia, principalmente no início, traçar uma estratégia de tratamento e enxergar se aquela estratégia está sendo eficiente ou não. Tracei uma estratégia, uma semana, duas, se não evoluir, paro de novo, escaneio de novo, enxergo novamente, para saber de fato o que é que está causando aquela disfunção. É uma falta de músculo? É um desequilíbrio estrutural? É uma falta de propriocepção? Entendeu? Então vocês têm que buscar realmente o que está causando. Por isso que você tem que avaliar, por isso que tem que ter uma anamnese extremamente fidedigna, principalmente no início e para essas disfunções de fato. Porque muitas vezes quando o paciente te procura dentro do consultório, ele não começou essa dorzinha ontem. Ele já vem empurrando 1 ano, 2, 3. Então muitas vezes eu tenho de experiência isso, o paciente chegar para mim, principalmente as mulheres, o que é que acontece? Mulher, 20, 30 anos, é a fase que ela vai usar muito salto. Então, alargamento do quadril, disfunção do ângulo Q e plataforma. Então eu acabo alargando, trago uma compressão lateral e anterior. Pelo uso do salto, alargamento de quadril, uso de salto, diariamente, de forma cotidiana. Então, muitas vezes essa mulher vai te procurar dentro do consultório, ela já vem danificando essa estrutura há anos. Por um momento, não sei por quanto tempo, 5 anos, 10 anos, acabou que essa dor ficando muito agudizada e ela não está conseguindo realizar as AVDs, as atividades de vida diária. Então ela vai te procurar realmente porque a dor está muito aguda. Então, a primória você tem que fazer um trabalho de analgesia para tirar a dor daquela paciente e descobrir o que é que está causando. Normalmente, de fato, o que vai enxergar são essas disfunções. Uma anatomia ruim, uma biomecânica nada funcional. Então, essas normalmente vão ser as causas dessa patologia. Beleza? Fica ligado com isso aí. Podemos classificar de forma de grau mesmo a condromalácia de 1 grau 1 a 1 grau 5, como eu tinha recitado aí para vocês, quando eu ressaltei aí atrás,
Muitas vezes, em um grau 1, a paciente tem um quadro de degeneração pequena, principalmente dessa parte anterior, desse bordo posterior da patela, o tecido vai ficando mole, amolecido. Então, muitas vezes, para esse grau 1, o teu paciente ele não vai relatar dor, porque essa parte estrutural da patela ela não tem inervação. Então, o fator de dor ela é imperceptível, porque ela não é inervada. Quando que eu vou começar a sentir dor nessa parte da patela posterior? Quando o nível de degeneração já está mais avançado, um grau 3, um grau 4, porque tu já vai começar a encostar nessas partes mais anteriores que são inervadas. E isso vai trazer um processo álgico, e isso vai te trazer dor, beleza? Então, ó, grau 1, amolecimento da camada mais externa, paciente de 20 a 30 anos, como eu tinha citado aí atrás. Entre 20 e 30 anos, é o maior processo de evolução, é o início, é o estágio de start para a evolução, quando ele vai começar ali, normalmente. Mulher principalmente, porque começa uma usabilidade maior de salto, e isso acaba que desencadeando mais ainda, principalmente para essa parte anterior. Porque, de novo, vamos lá, a análise, para a gente não perder o raciocínio. Alargamento do ângulo Q, essa situação do quadril mesmo, tem esse aumento, e eu vou começar a usar uma plataforma de salto. O que é que eu acabo fazendo com isso? Eu vou jogar, eu vou anteriorizar essa parte superior e isso vai me trazer uma fricção, principalmente da minha taxa com a minha patela. Vai friccionar, vai aumentar a fricção. Então, é o momento que eu vou acabar desencadeando essa evolução da condromalácia. Grau 2, amolecimento de pequenas erosões. Começo a ter uma posição errônea, começo a piorar a minha biomecânica e isso vai acabar aqui trazendo esse aumento desse ângulo, vai acabar jogando para frente o joelho. Essa parte anterior da patela já está amolecida e eu vou começar a realizar fissuras, porque tem uma amplitude de jogar o corpo para frente, pelo fato de usar o salto, né, a plataforma, traz essa anteriorização, principalmente desse ângulo, né, me joga para frente. Isso vai vir uma degeneração da estrutura, que já está mole, mais umas fissuras. Grau 3, amolecimento, erosão e fissura profunda. Por que que muitas vezes quando o paciente te procura no consultório, ela já vai apresentar um grau 3, como eu falei, ó, amolecimento, erosão e fissura profunda. Essa fissura profunda, tu já vai chegar na parte que tem inervação do joelho, por isso que vai te trazer dor. Muitas vezes ele vai apresentar um grau 1, já tem uma degeneração estrutural, mas não tem dor, porque a estrutura que foi lesada não é inervada. Essa parte mais superficial, posterior ali, mais superficial, acaba sendo lesada, mas não tem dor, porque não tem inervação. Então, quando tu já vem com uma fissura mais profunda e já vai encaixando mesmo nessa parte mais anterior, o paciente vai relatar dor. E isso é literalmente um grau 3. Então, quando a maioria dos pacientes, quando a galera vai te procurar dentro do teu consultório físico, normalmente ela já vai apresentar um grau 3. Isso aí é muito comum. Por quê? Porque é a parte que começa a ter um quadro álgico mais agudo. Aí ela vai te procurar. Grau 4, exposição do osso da cartilagem deteriorada. O que é que vai acontecer? De forma bem simples falando, ela vai comer toda essa parte da cartilagem, da parte do bordo posterior da patela e vai começar já a ter lesões estruturais ósseas. Então essas camadas ósseas vão começar a ser lesionadas, então vão começar a trazer essa deteriorização. Então muitas vezes o paciente já vem, comeu essa parte da cartilagem, o mau funcionamento desse atrito da parte óssea com a parte cartilaginosa, principalmente do bordo posterior da patela, lesionei toda essa parte mole, né, essa partezinha mais estrutural, mais mole, comecei a ter uma fricção estrutural óssea. Então isso eu já venho uma deteriorização estrutural óssea. Então um grau 4 já é uma predisposição a tu entrar numa parte de artrose estrutural. Lesionei o tecido mole, entrei com as fissuras mais profundas, começou o processo álgico, grau 3. Entrei com uma situação de degeneração estrutural da patela, do tecido mais mole, né, mais molinho. Entrei com a parte da fissura e agora já comecei a lesionar o tecido ósseo.
Então isso já é uma predisposição a uma artrose. Então o que é que significa? O paciente não evoluiu, teve uma degeneração estrutural grau 3, piorou, foi para um grau 4, não cuidou e muitas vezes até já pela velhice, né, pelo envelhecimento da estrutura, aquele paciente não evoluiu, não cuidou, não tratou, entrou com uma artrose estrutural, muitas vezes precisando de prótese. Já entra nessa fase final, não tem mais nenhum tipo de abordagem de tratamento que você, físio, tem que fazer, então ele vai ter que voltar para o ortopedista para entrar com uma prótese estrutural, para corrigir aquela área lesada, aquele dano que foi feito entre os ossos, né, entre os atritos. Quero falar para vocês alguns mitos e fatos que muitas pessoas acabam comentando, principalmente quando você, físio, se deparar com esse tipo de paciente dentro do consultório, ele vem cheio de informação, é cheio de coisa. Ah, minha vizinha falou que o dela é um grau 4 porque ainda tem um processo que está agudo. Um fala, um diz, esse disse, me disse, e muitas vezes você acaba que não tendo realmente um tratamento adequado porque você não busca um especialista. Você não vai no médico, você não vai buscar o teu fisioterapeuta para te ajudar naquele processo álgico que está ali, o grau 3 inicial que começou a doer, entra a abordagem fisioterápica, vem com analgesia, vem com fortalecimento do quadríceps em si, principalmente pela parte medial, para diminuir essa lateralização e vão se criando mitos e fatos. Eu vou citar aqui uns para vocês, que é bem comum que eu me deparo dentro do consultório e você também vai se deparar. Você, fisioterapeuta, vai chegar muito essas situações dentro do consultório. Vamos lá. Quem tem condromalácia patelar não pode praticar esporte? Mito. Fisioterapeuta, você tem que criar, você tem que mudar esse mindset do teu paciente de que ele, por ter condromalácia, não vai poder praticar atividade esportiva. O que é que tu, físio, vai fazer? Cheguei na consulta com o meu paciente, me deparei com ele apresenta um grau 3. Tu vai ter que explicar para ele que aquele quadro que ele apresenta naquele momento é um grau de condromalácia mediana, já começou as dores, tu, fisioterapeuta, vai ter que tirar ele daquele quadro agudo com a tua analgesia, eletroterapia, ultrassom, terapia manual, e que tu, fisioterapeuta, vai proporcionar o retorno à atividade que ele executa, que tu vai conseguir ajudar ele a voltar a realmente a realizar a atividade de base, seja futebol, corrida, jiu-jitsu, muay thai. Quem tem condromalácia patelar pode evoluir para artrose? Isso é fato, porque como eu citei para vocês lá atrás, quem já vem com uma projeção ruim desse tratamento, dessa patologia, você vem de um grau 3 para um grau 4, não tem um tratamento eficiente, não busca um físio de fato que pode te ajudar, aquele paciente, com certeza, ele vai evoluir para um grau 4 e esse grau 4 vai já entrar com essa parte da artrose. Grau 4 para grau 5 já é bem propício aquele paciente ter a artrose. Musculação é contraindicada para quem tem a condromalácia patelar? Mito! Olha só, de novo. Paciente, principalmente a mulher, alargamento do quadril, tensionamento da banda, do trato iliotibial, vai acabar puxando essa patela, vai acabar puxando esse joelho para a lateral. A gente tem que brigar contra isso, como liberação da banda, correção do quadril e fortalecimento do vasto medial. Quadríceps tem que estar extremamente ativo. Quem vai ajudar para que essa patela tenha uma boa acoplação ao joelho e a biomecânica seja mais funcional vai ser o fortalecimento do brace. Então é uma briga. Alargamento do quadril, tensionamento da banda, vai puxar o joelho para o lado. Então o que a gente vai fazer? Libera essa banda, fortalece o quadríceps, fortalece o vasto medial. Então a musculação vai te ajudar na condromalácia patelar. Ela te vai ajudar a evoluir e fazer com que esse joelho tenha uma função mais positiva. Estou muito pesado. Isso pode agravar ainda mais a minha condromalácia patelar? Fato, de novo, que foi ressaltado lá atrás. Se a estrutura não tem uma boa biomecânica, se aquele paciente é sedentário, nunca teve nenhum tipo de exercício,
não tem um quadríceps ativo, certamente a sobrecarga, o sobrepeso vai aumentar a compressão naquela estrutura. E é fato que vai propiciar essa situação da condromalácia. Tratamento físio. Muitas vezes o paciente vai chegar dentro do consultório com uma imagem, porque quando veio o quadro álgico, ele vai buscar um ortopedista. O ortopedista vai diagnosticar, vai fazer uma abordagem medicamentosa para reduzir aquele quadro álgico e vai pedir uma imagem. Como eu te falei anteriormente, o grau 3, que vai ser o que mais você, fisioterapeuta, vai se deparar dentro do consultório, quando o paciente chegar com um quadro álgico, normalmente a graduação daquela condromalácia vai ser um grau 3, então o que é que vai acontecer? A abordagem medicamentosa vai ser o processo de contato do médico com o paciente e ele vai chegar para ti já mais ou menos nessa etapa. O que muitas vezes os ortopedistas, os especialistas fazem e ajuda bastante? A aplicação de um condroprotetor. Ele vai jogar um Synvisc, vai jogar um gel para ajudar a vascularização, vai ajudar a lubrificação, uma viscosuplementação. Então ele vem com o gel dentro da articulação, faz a aplicação intraarticular, joga a viscosuplementação para ajudar na lubrificação da estrutura. Aquele gel vai fazer com que o teu joelho funcione, deslize de forma mais facilitada. Você, fisioterapeuta, quando se deparar com esse tipo de quadro, principalmente quando o paciente, atleta ou não atleta, vai te procurar, inúmeras vezes ele já começou esse quadro álgico, já está agudizado, então ele já apresenta ali um grau 3 para um grau 4. Você, fisioterapeuta, a primeira abordagem que você vai ter é situação de analgesia. Você tem que conter o quadro álgico, você tem que reduzir, você tem que fazer aquele paciente funcionar de forma indolor. Como que tu faz isso? Ninja, físio, desportiva, top, que vai evoluir, que o cara foi te buscar dentro do consultório porque ele sabe que tu lida com atleta. E muitos atletas desenvolvem a condromalácia novamente, por situação de impacto, de impactar. Então, movimentos cíclicos e micro-rupturas, micro-impactos que vão causar micro-rupturas. Então, ele vai te procurar porque alguém já te indicou. Algum atleta já foi lá, ele viu no teu consultório, na tua clínica, nas tuas postagens do teu Instagram, que tu já tratou algum atleta com aquela disfunção. Então ele vai te procurar, porque já está doendo, ele já tem dor. Então entra com a parte de analgesia. Ultrassom, laser, terapia manual, liberação muscular, mobilidade, alongamento, liberação da banda, fortalecimento. Então essas são as fases realmente do tratamento da condromalácia. Então quando o teu paciente for te procurar, quando ele vai ter esse primeiro contato contigo dentro do consultório, eu tenho certeza que ele já vai ter um quadro álgico, agudizado. Então a gente vai entrar ultrassom, laser, terapia manual, libera, corrige, solta. E depois a gente vai ter que fazer uma anamnese, vai ter que buscar o que é que está causando, qual é a disfunção que está causando aquela dor. Se a biomecânica não funciona, se tem um alargamento do quadril, se tem uma inativação de brace. E com essa anamnese minuciosa, tu vai conseguir traçar uma estratégia de tratamento assertivo para o teu paciente. Assim que tu vai conseguir conduzir com que ele entre no teu consultório com um quadro álgico, diminui aquele quadro álgico e vai começar uma estratégia de tratamento, principalmente de equilíbrio estrutural, fortalecimento, ganho de flexibilidade. Você, fisioterapeuta, tu tens a missão de entregar para o teu paciente, de melhorar principalmente a situação psicológica dele, ver a situação de ganho, de mindset, de entender que mesmo que ele apresente a condromalácia, mesmo que ele tenha dor, ele vai ter que fazer uma atividade física. Tu vai ajudar ele a voltar a realizar a atividade que ele já praticava antes. Então, tu tem que destravar. Tem que ter esse desbloqueio. Então, não é só um tratamento estrutural, é um tratamento também muito psicológico. Tu tem que ajudar o cara a entender, a receber aquele estímulo de forma positiva e saber que ele ou precisa iniciar uma atividade física ou ele vai com certeza voltar à atividade que ele já praticava antes. Olha só, uma das situações que eu vejo, muitas vezes você, fisioterapeuta, vem com uma abordagem clássica, entre aspas,
ultrassom, laser, crochetagem, liberação, tal. Beleza, ok, tranquilo. Só que você tem que entender, principalmente para esse tipo de disfunção, principalmente para essa patologia que é a condromalácia, a maioria das situações que vão causar dor é uma disfunção biomecânica, é um mau funcionamento estrutural. Então, às vezes as musculaturas secundárias, no caso do quadríceps, musculatura posterior, são elas inativas, não conseguem dar suporte, principalmente para o joelho, principalmente com a anterorização, certo, desse joelho. Você precisa ligar essa estrutura. Por isso que eu te falo, a tua anamnese ela tem que ser extremamente minuciosa. Não olhando só para a dor, não olhando só para o joelho, mas olhando para as estruturas secundárias, principalmente musculares, que não funcionam e não te ajudam no brace da tua articulação. Então, muitas vezes, você tem que ligar um glúteo, você tem que fortalecer o quadríceps como um todo também para dar um brace extremamente suficiente para ajudar que aquele impacto do teu joelho ele seja reduzido. Então, reduz o quadro álgico, ganha flexibilidade, ganha estabilidade e precisa, de fato, junto da musculação, tu ganhar um brace articular, tu fortalecer essa musculatura, que é isso que vai ajudar ao teu paciente retornar à atividade. Outra coisa, principalmente para o final, aqui é o polimento, é o final do teu tratamento. Tu tem que ter um treino gestual. Se o teu paciente é atleta de futebol, ganha um gestual, é o movimento final para que ele possa retornar à atividade. Se ele é praticante de corrida, de longa, tu tem que dar um gestual para aquele paciente retornar à atividade que ele executa de forma eficiente. Por quê? Vamos de novo. Ele passou por um quadro álgico, ele ficou inativo, fator psicológico bloqueia muito. Então, o retorno à atividade, aquele paciente pode ter plenas condições de retornar, de voltar à atividade de futebol, de voltar à atividade de corrida, de voltar à atividade de pedal. Só que fator psicológico, aquele quadro álgico que ele se deparou há 1, 2, 3 meses atrás, bloqueia, o psicológico não deixa ele retornar. Então, no momento final, o polimento ali da tua fase final de tratamento é o retorno gestual, é o retorno esportivo, é o ganho gestual, é entregar para aquele paciente a forma que ele usava aquela estrutura de forma mais positiva. Não deixar com que ele muitas vezes volte à atividade com aqueles vícios que ele tinha esportivo. Uma flexão do joelho, uma inatividade daquele músculo que não funcionava e não ajudava o brace do joelho. Então, esse finalzinho, esse polimento, esse retorno à atividade, esse ganho gestual é extremamente significativo. Você não pode deixar o teu paciente voltar para a atividade sem corrigir esse mau funcionamento estrutural. Beleza? Gente, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que esse conteúdo possa te ajudar dentro do teu consultório, que você possa realmente aplicar, principalmente para aquelas pessoas que vão te procurar, porque sabe que tu vai conseguir ajudar. Deixa o teu comentário, manda uma curtida pra gente aí, se inscreve aí no canal. Eu vou estar colocando para vocês aqui todas as quartas uma aula que vai te ajudar muito. Espero que esse conteúdo possa de fato ser de extrema valia na tua vivência do teu consultório e acompanha a gente aqui. Abraço!